Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. 6. Evitamos a door. Jeff está casado e, por acaso, sua experiência de lua de mel foi bem instrutiva sobre como pensamos nas nossas finanças. Eis sua história romântica de amor e dinheiro. Anne e eu achamos um lugar para passar a lua de mel, um resort na ilha caribenha de Antígua. Tínhamos recebido indicações daquele lugar mágico dos amigos e pareceu um ótimo meio de celebrarmos e nos recuperarmos dos preparativos do nosso casamento. As fotos pareciam bonitas, soterrados nos detalhes de planejar um evento para um monte de gente. O pensamento de repousar em uma praia calma, tomando uns drinks, era irresistível. Decidimos comprar um pacote com tudo incluído e pagamento adiantado. Refletimos. O pacote all inclusive custaria mais do que a opção à la carte de pagar ao consumir, e iríamos provavelmente também comer e beber demais. Mas, após meses de dieta brutal para ficarmos mais magros nas nossas roupas do casamento, preferimos essa opção. Ela era atraente, em parte, por parecer tão simples. Uma vez que tivéssemos reservado e pago, poderíamos também eliminar um item da nossa lista aparentemente infinita de afazeres. De qualquer modo, nossa festa de casamento foi ótima. Alguns dias depois, viajamos de avião até Antígua e, após 1 bilhão de horas de sono, realmente começamos nossas férias. Sim, comemos demais, bebemos demais, exageramos em tudo. Um café da manhã abundante, uns coquetéis, frutos do mar no almoço, drinks à base de cocô, sonecas, bebidas com rum, jantar, vinho. E sobremesa. Muita sobremesa. Quer dizer, eles traziam uma bandeja de doces para nós todas as noites. O que poderíamos fazer? Em casa, não exageraríamos, mas, veja bem, sabíamos que todas as calorias extras seriam barradas na alfândega. Conseguimos encaixar algumas atividades também: natação, tênis, sair para velejar e mergulhar com snorkel. Fomos até em algumas excursões. Embora estivéssemos nos sentindo um pouco mimados, também achamos que merecíamos uma mordomia. Acontece que um dos prazeres inesperados das nossas férias pré-pagas, com tudo incluído, foi que o resort fixava os preços de tudo por toda parte. Etiquetas adornavam a comida, a bebida e as toalhas de praia. Os preços eram colados em cadeiras de praia. Eles nos confrontavam nos passeios de barco e nas excursões às ilhas. De início achamos de mau gosto, mas depois começamos a curtir a lembrança de toda a comida e diversão grátis que estávamos tendo e de todo o dinheiro que estávamos poupando. Foi uma fuga da realidade. Do planejamento do casamento, da festa de casamento, da família no casamento. Estávamos entupidos de comida, bebados e bronceados. Aí, no meio da nossa estadia, começou a chover. Choveu sem parar por 3 dias seguidos. Normalmente, isso seria uma chateação. Você quer deitar para tomar sol na praia na sua lua de mel, certo? Mas, às vezes, quando a vida lhe dá limões, você faz uma caipirinha. Decidimos então passar o tempo no bar do resort. Provamos todas as bebidas que tinham e acabamos fazendo amizade com outros casais em lua de mel que também estavam se refugiando no bar. Um casal de Londres, vamos chamá-los de Smiths, chegou bem no início da chuvarada. Não aceitaram nosso desafio de provar todos os drinks. Preferiram beber até a última gota de cada coisa que pediam, mesmo quando seus rostos não mostravam nenhum prazer específico com aquela bebida. Terminados os dias chuvosos, encontrávamos os Smiths na praia ou no restaurante, mas só no jantar. Eles muitas vezes não tomavam café da manhã e só comiam uma farta refeição noturna. Não bebiam muito, somente uns cálices de vinho ao jantar, quase nada na praia. E pareciam discutir bastante. Quem somos nós para julgar? Mas julgamos. Acontece que eles preferiram o plano à la carte e estavam tendo certas divergências sobre como gastar o dinheiro. Era compreensível. Afinal, as bebidas e atividades não eram baratas, e conversar sobre o que fazer e no que gastar acrescentava tensão à nova felicidade conjugal deles. Saímos do resort no mesmo dia que os Smiths. Ao pegarmos o transporte para o aeroporto, vimos o casal conferindo uma conta de 19 páginas com o pessoal do resort.
Foi uma forma triste de encerrarmos nosso tempo juntos, especialmente porque eles perderam aquele traslado e quase perderam o voo. Mas perder o voo não seria nada mal. Ficar preso em Antígua seria bem melhor do que ficar preso em Miami, que foi o que aconteceu conosco. Estávamos entre conexões de voos ali e por causa primeiro de um problema com a aeronave e depois da previsão de uma tempestade tropical, tivemos que ficar lá por mais um tempo. A companhia aérea ofereceu hospedagem e aceitamos. Poderíamos ter feito o upgrade para um local mais bonito, mas decidimos que não valia os $200 a mais. O lugar onde permanecemos era sombrio, sujo e não cava num bairro bom, porém resolvemos tentar curtir aquela pequena surpresa. Não conhecíamos a cidade, então por que não fazer um esforço por 36 horas? Fomos direto para a cama, sem sair para curtir, e de manhã tomamos café numa lanchonete e dividimos uma omelete grande. Eu não estava com fome suficiente para comer uma inteira e $15 parecia muito dinheiro para gastar com umas poucas mordidas. Foi ótimo. Fomos à praia, mas não alugamos barco nem esquis aquáticos ou barraca. Apenas nos sentamos e relaxamos, o que foi bom. Dava para ver a grande tempestade no horizonte. Também dividimos o almoço e depois fizemos planos para o jantar e um show. Fomos a um bom restaurante, um lugar com uma ótima vista para o mar ainda não tempestuoso. Daí nos empanturramos de pão, não pedimos entrada e comemos um prato principal cada um. Nada de vino. Pedimos drinks, mas nenhuma sobremesa. Já tínhamos consumido açúcar pelo resto da vida. A previsão de que a alfândega rejeitaria nossas calorias extras mostrou-se falsa, infelizmente. Eu ainda estava com um pouco de fome depois, mas resolvi que comeria alguma coisinha no local do show. Só que não assistimos ao show. Era com uma banda de calypso local, numa nova casa noturna badalada, mas, quando chegamos lá, os únicos ingressos disponíveis custavam $35 cada. Aquilo pareceu caro para uma banda da qual nunca tínhamos ouvido falar, de modo que fizemos uma bela caminhada de volta ao hotel. Aí começou a chover, e muito. Corremos até o quarto, batemos a porta e fomos direto para a cama. Pegamos uns livros e lemos até adormecermos. Um dia bom e simples. Quando enfim voltamos para casa, o estacionamento onde deixamos o carro cobrou um dia a mais, obrigando-me a discutir com eles. Chegamos em casa tarde e tivemos que ir para a cama logo depois de acordarmos na hora certa na manhã seguinte e irmos trabalhar. Um final ruim para uma viagem boa. Mas a vida é assim. Naquela mesma semana, nossos amigos quiseram saber sobre a nossa viagem, e estávamos empolgados para contar tudo. Por isso nos reunimos para jantar num bom restaurante. Foi divertido rever o pessoal e bater papo. Aí a conta chegou e, embora eu me esforçasse, não consegui deixar de observar que nós, na tentativa de nos desintoxicarmos, talvez, não tínhamos consumido nada do champanhe e do vinho caro que nossos amigos pediram para a mesa toda. Houve certa discussão sobre quem deveria pagar o quê e no final todos examinaram a conta e pagaram o próprio consumo. Perguntei à garçonete se ela aceitava pagamento em conchas marinhas e bronzeamento de pele. Ela não riu. Entreguei meu cartão de crédito. Foi um final desagradável para uma boa noite. Mas a vida é assim. Finais felizes. O final de uma experiência é muito importante. Pense nas orações de encerramento do serviço religiosos, na sobremesa ao final de uma refeição ou nas canções de despedida ao fim da colônia de férias. De verão. Terminar em alto astral é importante porque o final de uma experiência afeta e caracteriza como avaliamos, recordamos e valorizamos a experiência completa. Donald Redelmer, Joel Katz e Daniel Kahneman estudaram como o fim de uma colonoscopia influencia as lembranças dos pacientes sobre todo o procedimento. Com alguns pacientes usaram a forma padrão de encerrar o procedimento, enquanto com outros acrescentaram um componente de 5 minutos ao final. O acréscimo consumiu tempo, mas reduziu a dor. Quando os médicos usaram um procedimento mais longo com final menos doloroso, os pacientes viram a experiência total da colonoscopia como menos desagradável, embora incluísse o procedimento padrão e mais outra parte. Claro que não se pode comparar férias e colonoscopia. No entanto, a ideia de que o final é importante aplica-se a essa situação também. Com frequência encerramos as férias de baixo astral, com as coisas que mais odiamos: o pagamento da conta do hotel, o transporte até o aeroporto, conexões, retirada das malas, táxi, pilhas de roupas para lavar, despertador e a volta ao trabalho.
Essas atividades finais podem influenciar o modo como vemos as nossas férias de modo geral, pintando-as de forma menos positiva. Nossa lembrança das férias seria melhor se tivéssemos um final mais feliz. Como poderíamos fazer isso? Poderíamos simular o fim da viagem antes de começar a parte desagradável, por exemplo, celebrando esse encerramento na noite antes de deixarmos o hotel. Ao fazê-lo, psicologicamente situaríamos a experiência de arrumar as malas, ir ao aeroporto e sentar no avião na categoria vida normal, e não fim de férias. Fechamos a viagem com chave de ouro e mantemos o aborrecimento fora dessas memórias. Outra solução seria prolongar a viagem. Depois que retornamos e enfrentamos a volta à rotina diária, podemos reservar um tempo para conversar sobre lembranças e experiências, olhar as fotos e fazer algumas anotações, enquanto a viagem está fresca em nossa mente. Gastar tempo saboreando as férias traz a experiência para a nossa vida comum, e isso também pode nos dar um final mais suave. O que está acontecendo aqui? A experiência da lua de mel de Jeff nos mostra as muitas manifestações da dor do pagamento. Trata-se da ideia de que sentimos alguma versão de dor mental quando pagamos pelas coisas. Esse fenomeno foi originalmente proposto por Dragan Prelec e George Lowenstein MScu Artigo, The Red and the Black, Mental Accounting of Savings and Debt, o Vermelho e o Negro. Contabilidade mental das economias e da dívida. Ponto 2. Estamos todos familiarizados com a dor física e emocional, uma picada de abelha, uma pontada de agulha, dores crônicas e um coração partido. A dor do pagamento é o que sentimos quando pensamos em nos separarmos do nosso dinheiro. A dor não vem do próprio gasto, mas dos nossos pensamentos sobre o gasto. Quanto mais pensamos nele, mais doloroso fica. E, se acontece de consumirmos algo enquanto pensamos no pagamento, a dor do pagamento afeta profundamente a experiência inteira, tornando-a menos agradável. O termo dor do pagamento baseou-se na sensação de desprazer e sofrimento causada pelo gasto. No entanto, estudos mais recentes usando imagens cerebrais por ressonância magnética mostraram que, de fato, pagar estimula as mesmas regiões do cérebro envolvidas no processamento da dor física. Preços altos estimulam esses mecanismos cerebrais com maior intensidade, mas não são só os preços altos que causam dor. Qualquer preço nos causa sofrimento. Existe uma dor que todos sentimos quando nos privamos de algo. 3. Fugindo da dor. Quando sentimos dor, nosso primeiro instinto é tentarmos nos livrar dela. Queremos aliviar a nossa dor, controlá-la. Quando vemos a dor chegando, nós nos esquivamos, nos defendemos e a evitamos. Fazemos isso com a dor do pagamento também. O problema é que a forma como geralmente tentamos escapar da dor do pagamento causa ainda mais problemas a longo prazo. Por quê? Porque corremos dos gastos dolorosos para os gastos indolores, sem considerarmos outros fatores mais importantes. O fato de evitarmos a dor não alivia nosso problema financeiro. Ajuda a evitar a dor naquele momento, mas, com frequência, há um custo maior no futuro. Evitar a dor é um motivador poderoso e um inimigo dissimulado. Faz com que não olhemos o valor. Tomamos decisões equivocadas porque estamos concentrados na dor que sentimos no processo de comprar, e não no valor da própria compra. A dor incomoda, mas também é importante. A dor nos informa que algo está errado. Uma perna quebrada dolorida nos manda pedir ajuda. A dor de uma queimadura nos manda não tocar no fogo. Ora, um bebê que toca num fogão sente dor. Com o tempo, ele entende o que causou a dor e acaba aprendendo a parar de botar a mãozinha no alto do fogão. Assim, também deveríamos aprender o que está nos causando dor e evitá-lo. Mas agimos assim? Paramos de fazer coisas dolorosas ou apenas entorpecemos a dor para podermos continuar fazendo as coisas dolorosas, porém sem senti-la? O que você acha, Seinfeld? Existem várias coisas que podemos apontar que provam que o ser humano não é inteligente. O capacete é a minha favorita. Pensem no simples fato de que tivemos que inventar o capacete. Por que foi que inventamos o capacete? Bem, porque estávamos praticando várias atividades que estavam dando uma bela quebrada nas nossas cabeças. Analisamos a situação e optamos por não evitar essas atividades, mas apenas fazer pequenos chapéus de plástico para podermos continuar com nosso estilo de vida quebrador de cabeça. A única coisa mais burra do que o capacete é a lei que obriga a usá-lo, cujo objetivo é proteger um cérebro que está funcionando tão mal que sequer tenta impedir que a cabeça em que está se quebre.
Jerry Seinfeld, no especial. I'm telling you for the last time. A dor do pagamento deveria nos impedir de tomar decisões de gasto dolorosas. Mas, em vez de acabarmos com a dor, nós, com a ajuda de serviços financeiros como cartões de crédito, bolamos meios de reduzir a dor. Usar cartões de crédito, carteiras digitais e as de débito automático são equivalente a vestir pequenos capacetes financeiros. Como maus médicos, tratamos o sintoma, a dor, mas não a doença subjacente, o pagamento. Esse é um dos grandes erros que influenciam a forma como avaliamos nossas decisões financeiras. A dor do pagamento é o resultado de dois fatores distintos. O primeiro é o intervalo entre o momento em que nosso dinheiro deixa nossa carteira e o momento em que consumimos o bem pelo qual pagamos. O segundo fator é a atenção que damos ao próprio pagamento. Assim sendo, como levamos a vida evitando a dor do pagamento, e como o fato de evitá-la afeta nossa valorização do dinheiro? Bem, fazemos o contrário daquilo que gera dor. Aumentamos o tempo entre o consumo e o pagamento e reduzimos a atenção necessária para fazer o pagamento. Tempo e atenção. Quanto à experiência de Jeff, ele e sua esposa pagaram pela lua de mel bem antes da viagem. Quando assinaram aquele cheque poupudo, com certeza deram uma tremida nas bases. Mas, no momento em que chegaram a Antígua, o pagamento e a dor associada estavam bem longe no retrovisor. Toda experiência, todo prazer, toda bebida pareciam grátis. Ao pedirem outra garrafa de vinho ou saírem para velejar, não precisaram pensar no dinheiro ou se aquele gasto valia ou não a pena. Eles já haviam tomado a decisão financeira. Podiam simplesmente agir segundo seus caprichos, desejos e impulsos, e foi o que fizeram. Na verdade, ver os altos preços à la carte que não precisaram pagar fez com que se sentissem ainda melhor. Na hora, era como se estivessem obtendo as coisas de graça. Os Smiths, por outro lado, experimentaram a dor do pagamento regularmente durante toda a estadia deles. Cada vez que queriam fazer algo, beber, comer, nadar, mergulhar com snorkel, precisavam pagar por aquilo, sentir a dor associada ao pagamento e vivenciar a diversão diminuindo como resultado da dor. Eles não tiveram que somar cada conta propriamente, mas precisaram pesar os custos e benefícios, cogitar pagar uma gorjeta e assim por diante. Mesmo pequenos itens envolviam um pagamento associado e, portanto, uma dor associada. É bem verdade que a quantidade relativamente pequena de atenção que precisaram prestar ao assinarem as contas por drinks tropicais no resort caribenho é provavelmente a definição perfeita para problemas de quem nasceu em berço de ouro, mas foi perceptível mesmo assim. Os Smiths estavam constantemente lidando com a dor do pagamento, que se retira na tensão e nas discussões do casal. Aumentar ou diminuir a dor? Quando eliminamos a dor do pagamento, gastamos mais livremente e apreciamos mais o consumo das coisas. Quando aumentamos a dor do pagamento, nosso gasto decresce, enquanto nosso controle aumenta. Deveríamos sempre aumentar a dor do pagamento? Claro que não. Existem hora e lugar para tudo. Há certas experiências, como uma lua de mel, que acontecem uma só vez e são ocasiões bem especiais. Nesse caso, argumentaríamos que convém reduzir a dor do pagamento e simplesmente curtir essa experiência, talvez, única da sua vida. Mas no cotidiano, quando fazemos as coisas repetidas vezes, talvez existam categorias para as quais devêssemos aumentar a dor do pagamento. Como na hora do almoço, ao comprar revistas inúteis na caixa do supermercado, ao tomar uma bebida pós-treino cara na academia. Essas são coisas em que podemos pensar melhor sem arruinar um momento precioso. O fato é que podemos aumentar ou reduzir a dor do pagamento que sentimos, a qualquer momento, para qualquer transação. Mas deveríamos fazê-lo conscientemente, com base em quanto queremos curtir ou limitar nosso gasto, em vez de deixá-lo aumentar ou diminuir sem nosso conhecimento ou controle. Quando Jeff e a esposa ficaram presos em Miami, ainda estavam em lua de mel, ainda num local relativamente exótico, sob certos aspectos. Era um lugar desconhecido, estavam viajando e tinham aeroportos, hotéis, praias e todos os elementos de férias planejadas. Assim, estavam dispostos a ser um pouco indiferentes aos seus gastos, testando coisas que não conheciam direito. O hotel foi pago pela companhia aérea, de modo que sentiram que dispunham de algum dinheiro extra que poderiam se dar ao luxo de gastar, contabilidade mental. Mas não era a mesma coisa que ter pago antecipadamente por tudo.
Eles precisavam pegar as carteiras e entregar as notas ou usar seus cartões de crédito. Tinham que fazer algum esforço para pagar e prestar certa atenção no dinheiro saindo de suas contas bancárias. Assim, em Miami, mostraram alguma contenção e não realizaram todo o capricho que desce na telha. Não foram ao show sobre o qual tiveram dúvida nem beberam demais. Foram mais frugais do que em Antígua. Ao chegarem em casa, ficaram ainda mais sovinas. Estavam sentindo a dor do pagamento em todo o seu poder. Estavam de volta à vida normal, não mais sob a contabilidade mental da lua de mel. No restaurante, com os amigos, eles se defrontaram com o ônus de pagar pelo vinho de outras pessoas justo depois de terem gastado uma fortuna no casamento e na lua de mel. A dor do pagamento deixou-os irritados. Assim, para aliviar um pouco a dor, usaram o cartão de crédito. Como veremos, sacar aquele pedaço de plástico não doeu tanto quanto se tivessem sacado dinheiro. O momento do pagamento. Quando o consumo e o pagamento coincidem, o prazer diminui muito. Quando separados, não prestamos tanta atenção assim no pagamento. Nós meio que nos esquecemos dele, em consequência, conseguimos curtir bem mais o que escolhemos. É como se tivéssemos uma carga de culpa que nos atinge cada vez que pagamos por algo, mas seu efeito sobre nós é temporário e confinado ao momento em que pagamos, ou quando estamos pensando em pagar. Existem basicamente 3 tipos de momento em que podemos pagar por um produto ou serviço. Antes de desfrutá-lo, como Jeff fez na lua de mel. Durante o consumo, como os Mitts estavam fazendo na lua de mel deles. Ou depois, como pagar com um cartão de crédito por aquele jantar comemorativo após voltarem para casa. Vejamos o aspecto temporal de um experimento realizado por José Silva Idan nos Estados Unidos. Alunos de graduação receberam $10 para se sentarem em um laboratório diante de um computador por 45 minutos. Eles podiam ficar sentados ali sem fazer nada e sair de lá com os $10, mas também tinham a opção de comprar entretenimento por um preço baixo. Havia 3 categorias de informações que os estudantes podiam visualizar online: desenhos animados, a categoria altamente desejável, notícias e artigos científicos, a segunda mais desejável, e a terceira, a categoria indesejável, que foram artigos de estudos culturais sobre a literatura pós-moderna. Eles podiam acessar qualquer informação que desejassem, por um preço. Ao mesmo tempo, o computador controlava o que viam e cobrava $0,03 por cada desenho animado e $0,005 por cada notícia ou artigo científico. E podiam ler tanto quanto quisessem sobre literatura pós-moderna de graça. 4. Além disso, o método de pagamento foi fixado de forma diferente para grupos distintos. No grupo do pagamento após o uso, os participantes foram informados de que a quantia seria deduzida do pagamento ao final da sessão, como uma conta de M de mês. No grupo do pagamento antecipado, a situação foi como usar um vale-presente. Os participantes obtinham os mesmos US cifrão. 10,00, mas todo o dinheiro era colocado numa carteira digital que podiam usar para ler material online. Aquele grupo foi informado de que, ao final da experiência, obteriam todo o dinheiro restante em suas contas. E, por M, o terceiro grupo ficou na situação de micropagamentos. Aqueles participantes eram cobrados cada vez que abriam um item específico. Cada vez que aqueles participantes clicavam num link, perguntávamos: tem certeza de que quer pagar $0,005 por este artigo? Ou tem certeza de que quer pagar $0,03 por este desenho animado? Se clicassem em OK, eram cobrados na hora. O saldo restante aparecia sempre no topo da tela. É importante ressaltar que os participantes em todas as situações pagavam a mesma quantia pelos itens que estavam lendo. Além disso, em todos os grupos, eles não gastaram muito, o preço por item foi baixo. Entretanto, houve grandes diferenças nos gastos de acordo com o momento em que os participantes paravam para pensar no pagamento. Quando o dinheiro foi posto na conta de entretenimento dos participantes no início do estudo, em outras palavras, a situação de pagamento antecipado, os participantes gastaram em média $1,18. Quando pagaram ao final do estudo, como uma conta normal, de pagamento após o uso, o gasto médio caiu para $0,12. Esse fato nos informa que ter o dinheiro em uma conta dedicada a uma atividade específica influenciou nossos participantes a gastarem mais. A gastarem 50% mais, nesse caso.
O efeito mais impressionante foi enquanto gastaram na situação dos micropagamentos, em que foram forçados a pensar sobre o pagamento antes da compra, a pagar durante. Nessa situação, o participante médio gastou apenas $0,04. Em média, os participantes nessa situação viram um desenho animado e 2 artigos científicos e passaram o resto do tempo lendo estudos culturais, penosos mas gratuitos. A combinação desses resultados identifica que a mudança entre pagar antes e depois altera as nossas escolhas. Ainda mais importante, quando o pagamento é muito ressaltado, mudamos drasticamente nossos padrões de gastos. Resumindo, por conta da dor do pagamento, estamos dispostos a pagar mais antes, menos após e ainda menos durante o consumo de exatamente o mesmo produto. O momento do pagamento realmente importa. Pode até nos levar a ler literatura pós-moderna. Não queremos menosprezar a literatura pós-moderna, porém precisamos observar que os participantes do estudo não gostaram de lê-la e, de fato, eles nos contaram que preferiam o som de unhas num quadro negro à nossa versão da literatura pós-moderna. O que significa que a atividade grátis, a literatura pós-moderna, causou a menor quantidade de dor do pagamento, no entanto, a maior quantidade de dor de consumo. As pessoas apreciaram a experiência de consumir literatura pós-moderna bem menos do que a experiência dos desenhos animados. Mas, ao tentarem evitar a dor do pagamento pelo desenho animado, os participantes criaram a dor de consumir literatura pós-moderna. Aqueles na situação de pagar durante o consumo poderiam ter gastado $0,12 em vez de $0,04 e assim ter tido uma experiência geral bem melhor pelos 45 minutos do experimento, mas a dor do pagamento é tão poderosa que os impediu de fazê-lo. De forma semelhante, imagine que estamos em lua de mel num resort e optamos pela modalidade de pagamentos imediatos. Nosso atendente oferece uma garrafa de champanhe para bebermos na praia ao pôr do sol, mas, como estamos aborrecidos com o acúmulo de tantas cobranças e o preço solicitado pela garrafa, decidimos beber água da pia. Sim, evitamos a dor do pagamento pelo champanhe caro demais, mas também evitamos o prazer de bebê-lo durante um pôr do sol numa lua de mel, o que só ocorre, talvez, uma vez na vida. Ao pagarmos na mesma hora, podemos achar desafiador equilibrar a dor do pagamento com o prazer do consumo. Pagando antes. Quando Jeff pagou pela lua de mel antecipadamente, consumiu mais e curtiu mais do que se pagasse por tudo durante ou após a viagem. Pode até ter pagado mais no todo, no entanto a diversão do casal foi maior. Esse padrão não escapou à atenção de algumas empresas. O pagamento antecipado entrou na moda. Restaurantes badalados como Troy's Mac, em Los Angeles, Alinea, em Chicago e Atera, em Nova York, estão agora encorajando os clientes a pagarem antecipadamente na internet pelas refeições. Mas pagar antecipadamente não é apenas uma tendência. Está por toda parte. Compramos ingressos de espetáculos, passagens aéreas e entradas para festivais bem antes de usá-los. Caramba, você pagou por este livro antes de consumir em vez de aguardar a última página, momento em que você provavelmente vai querer nos enviar uma mensagem de agradecimento com uma bela gorjeta. Se pagamos por algo antes de consumir, o consumo em si parece quase indolor. Não há dor do pagamento naquele momento, nem qualquer preocupação com o pagamento no futuro. Amazon.com cobra pelo seu plano Prime $119, que inclui frete grátis o ano inteiro aos associados. Claro que o frete não é realmente grátis, nós pagamos $119, mas, ao avaliarmos cada compra no decorrer do ano, não existe a dor adicional do pagamento associado a cada entrega. Parece grátis naquele momento, especialmente porque a Amazon coloca uma etiqueta colorida brilhante e entrega grátis em 2 dias com Prime bem ao lado do preço. A sensação é quase de que precisamos comprar mais por estarmos obtendo tamanha oferta. E quanto mais compramos da Amazon, mais barata, mais grátis se torna cada onda de compras online. Que pechincha! Imagine que vamos partir num safari africano de uma semana que custará $2.000. Temos 2 formas de pagar por essa aventura, à vista ou parcelado. Podemos pagar a viagem completa com 4 meses de antecedência ou pagar em dinheiro no momento em que encerramos o safari. Se indagado sobre a forma de pagamento economicamente mais eficiente, com certeza responderíamos que é pagar ao final, depois de prestados os serviços. No mínimo, o dinheiro poderia estar acumulando juros por aqueles 4 meses. Mas como fica o nosso divertimento durante a viagem?
Sob qual dessas opções de pagamento curtiríamos mais o safari? E, em particular, sob qual delas curtiríamos mais o último dia do safari? Se formos como a maioria das pessoas, curtiríamos mais o safari se tivéssemos pagado antecipadamente. Por quê? Porque, se pagássemos por ele no último dia, os últimos dias do safari estariam repletos de pensamentos do tipo: este gasto vale a pena, e estou aproveitando isto bastante. Esses pensamentos constantemente pipocando em nossa cabeça diminuiriam substancialmente nosso prazer com a experiência toda. Pagar antes também a parte inerente de experiências como vales presente e fichas de cassino. Uma vez que o dinheiro é posto num vale presente para Starbucks, a Amazon ou a Nike, nós o colocamos em categorias de gasto, ou seja, uma vez que uma nota de R$ 50 tenha sido trocada por um cartão da Starbucks, esses R$ 50 foram destinados a lattes e muffins, e não a, digamos, Coca-Cola ou comida chinesa. Além disso, uma vez que o dinheiro tenha sido alocado a essa categoria, sentimos como se o pagamento já tivesse sido feito. Não estamos usando nosso dinheiro vivo para nada e, em consequência, não temos um sentimento de culpa ao gastarmos. Poderíamos normalmente beber apenas um cafezinho pagando em dinheiro vivo, mas, ao gastarmos de um vale-presente, nós nos damos ao luxo de um chai latte com leite de soja do maior tamanho e um cookie. Afinal, é grátis, certo? Não sentimos nenhuma dor gastando um vale-presente porque a sensação que ele evoca na gente é bem diferente daquela de quando gastamos dinheiro vivo. Pode parecer óbvio dizer isso, mas todo mundo gosta da hora de consumir, porém detesta a hora de pagar. Mas, como Drazen e George descobriram, o momento do pagamento importa muito e nos sentimos melhor consumindo algo pelo qual pagamos antecipadamente. 5. Pagando durante. De que modo pagar por algo enquanto usamos afeta a dor do pagamento e a nossa percepção de valor? Imagine que compramos um belo carro esportivo como um presente de aposentadoria, crise da meia-idade. Pegamos um financiamento com pagamentos mensais. Como esperado, o carro é ótimo e nos ajuda a esquecer nossa mortalidade iminente e algumas das escolhas ruins que fizemos na vida. No entanto, constatamos que temos cada vez menos tempo para usufruí-lo e, aos poucos, mesmo a emoção de dirigir começa a desaparecer. Nossos pagamentos mensais nos lembram de que aquela foi, na verdade, uma compra precipitada e cara, cada vez mais difícil de justificar. Então resolvemos quitar o empréstimo todo. Fazer esse pagamento grande de uma só vez é com certeza doloroso, mas nos alivia da dor mensal de pagamentos regulares e da culpa associada a eles. Até restaura parte do prazer de ficar circulando com o teto solar aberto. Paramos de nos preocupar com os pagamentos a cada mês e começamos a curtir o carro, ainda que ele não saia da garagem tanto assim. Pagar pelas coisas enquanto as consumimos, além de aumentar a consciência da dor do pagamento, também diminui o nosso prazer de consumir. E se um dono de restaurante descobrisse que, em média, as pessoas comem 25 garfadas e pagam R$ 50 por uma refeição? O que equivale a R$ 2 por garfada. Um dia, o dono decide fazer uma promoção com 50% de desconto e cobra R$ 1 por garfada. Ele vai um passo além e diz: só vou cobrar pelas garfadas consumidas. Quando a refeição é servida, o garçom fica do nosso lado e anota num bloquinho cada vez que levamos o garfo à boca. E, quando terminamos, o garçom calcula nossa conta. Essa é com certeza uma receita para uma refeição bem econômica. Mas quão prazerosa seria? Não parece nada legal, certo? Dan certa vez levou uma pizza para sua turma e cobrou dos estudantes $0,25 por mordida. Qual foi o efeito? Mordidas enormes. Os estudantes, tentando evitar a dor do pagamento, pensaram ter achado uma solução pondo na boca quantidades enormes. Claro que sofriam enquanto comiam, com a boca cheia e a cara lambuzada, de modo que a pechincha não foi tão boa assim e certamente não foi um prazer. Em termos mais gerais, o pagamento por garfada ou mordida não costuma ser a melhor forma de pagamento, por tornar a experiência da refeição incrivelmente desagradável. Dito isso, pode ser a forma ideal de seguir uma dieta, pois o desprazer de comer superará o prazer. Sem falar que contar garfadas pode ser mais fácil do que contar calorias. Um exemplo do mundo dos negócios de como pode ser doloroso o pagamento coincidir com o consumo foi o que aconteceu quando o pagamento e o consumo foram realmente separados por uma empresa pioneira na internet chamada All America Online.
Em 1996, o presidente da AOL, Bob Pittman, anunciou que a empresa planejava substituir os dois planos de pagamento da empresa nos Estados Unidos. $19,95 por 20 horas de utilização mais $2,95 por hora adicional ou $9,95 por 10 horas e $2,95 por hora adicional, por uma taxa única de $19,95 pelo acesso ilimitado. Os funcionários da AOL se prepararam então para as mudanças no número de horas de conexão de seus usuários com seus servidores como resultado da mudança de preço. Identificaram quantas pessoas vinham usando e quase atingindo a faixa limite de serviço dos planos de 10 e de 20 horas e estimaram que o plano novo incentivaria alguns clientes a começar a usar a internet com mais frequência. Também imaginaram que a maioria das pessoas continuaria usando o serviço como antes, a não ser que estivessem perto de seu limite de horas de uso. Ao fazerem esses cálculos, acreditaram que um cliente que vinha usando a internet por apenas 7 horas com o plano antigo não iria querer usar muito mais do que isso depois do lançamento do novo plano. Levando em conta esses pressupostos, aumentaram os servidores disponíveis em um percentual baixo. Com certeza agora estavam preparados para o lançamento do serviço com tempo ilimitado, certo? Errado. O que realmente aconteceu foi que o número total de horas em que as pessoas ficavam conectadas mais do que dobrou da noite para o dia. Claro que a AOL estava totalmente despreparada para aquilo. Precisou contratar os serviços de outros provedores online, que de bom grado colaboraram, cobrando uma fortuna. Em sua defesa, Pittman disse: "Somos os maiores do mundo. Não há precedente histórico para usarmos como comparação. Quem teria imaginado que o número de horas dobraria? É como um canal de televisão dobrando sua audiência." Mas será que os especialistas em dados da AOL não poderiam ter previsto aquele acontecimento? Se a equipe tivesse analisado aspectos em torno do pagamento e da dor do pagamento, teria percebido que, quando o consumo e o pagamento coincidem, e quando os clientes veem no alto da tela um cronômetro marcando o tempo restante, como ocorria nos planos antigos, fica difícil não deixar de pensar em quanto tempo ainda resta e quanto custaria estourá-lo. Com isso, o prazer diminuía. Assim, no momento em que se eliminou o contador mostrando o tempo restante até o final do plano, 10 ou 20 horas, a dor do pagamento também desapareceu. Dessa forma, as pessoas ficaram bem mais propensas a desfrutar o serviço por períodos de tempo mais longos. Bem mais longos. A dor do pagamento contínuo e simultâneo não é necessariamente ruim, apenas nos deixa mais atentos aos nossos gastos. A energia eletrifica é um exemplo interessante. Quando enchemos o tanque do carro, observamos os reais aumentando na bomba de gasolina. Conscientes do gasto, sentimos a dor do pagamento e talvez pensemos em comprar um veículo mais econômico ou achar um grupo de transporte solidário para dividir a despesa. Mas, em casa, o medidor de energia costuma estar do lado de fora ou escondido. Raramente olhamos para ele. Além disso, a conta pelo consumo diário leva 1 mês para chegar e pode ser debitada direto da nossa conta corrente. Desse modo, é impossível saber quanto estamos gastando em qualquer dado momento. Assim, não estamos tão conscientes do nosso gasto e não sentimos a dor associada a ele. Será que existe uma solução para o nosso consumo excessivo de energia em casa? Falaremos mais sobre isso na parte 3. Pagando depois. O futuro. Para entender como pagamentos futuros, quando pagamos por algo depois do consumo, afetam a dor do pagamento, precisamos entender que valorizamos o dinheiro no futuro menos do que valorizamos neste momento. Se tivéssemos a opção entre R$ 100 agora ou daqui a um dia, uma semana, um mês ou um ano, a maioria de nós escolheria os R$ 100 agora. Dinheiro no futuro tem um valor descontado. Existem inúmeros estudos sobre as formas irracionais como descontamos resultados futuros. 6 Quando planejamos pagar no futuro, dói menos do que quando pagamos a mesma quantia agora. E quanto mais no futuro pagamos, menos dor é gerada no momento presente. Em alguns casos, parece quase de graça agora. Pagaremos apenas quando chegar o maravilhoso desconhecido futuro, quando poderemos ser um ganhador da loteria, astro do cinema ou inventor da turbina jato com bateria solar. Devo, não nego, pago no cartão. Esta é uma das genialidades perversas dos cartões de crédito. A força psicológica principal deles é o fato de separarem o momento em que consumimos daquele em que pagamos.
E, como os cartões permitem pagarmos pelas coisas no futuro, quando é mesmo que vence nosso boleto, tornam nosso horizonte financeiro menos claro e nossos custos de oportunidade mais indistintos, e assim reduzem nossa dor do pagamento atual. Pense nisto. Quando pagamos por uma refeição num restaurante com cartão de crédito, sentimos realmente que estamos pagando naquele instante? De jeito nenhum. Estamos apenas digitando nossa senha. O pagamento será em algum ponto do futuro. De forma semelhante, quando a conta chega mais tarde, sentimos realmente que estamos pagando? De jeito nenhum. Àquela altura, sentimos como se já tivéssemos pagado o restaurante. As empresas de cartões de crédito empregam a ilusão da mudança do tempo para aliviar a dor do pagamento, e o fazem duas vezes. Uma quando deixam a gente sentir que só vai pagar mais tarde e outra quando deixam a gente sentir que a conta já foi paga. Desse modo permitem que nos divirtamos e gastemos nosso dinheiro mais livremente. Os cartões de crédito se aproveitam do nosso desejo de evitar a dor do pagamento, e isso lhes tem dado o poder de mudar nossa percepção do valor. Com um pagamento mais fácil e menos perceptível e a defasagem do tempo entre pagamento e consumo, os cartões minimizam a dor do pagamento sentida na hora em que compramos algo. Eles criam um distanciamento que nos deixa mais dispostos a gastar. Como Elizabeth Dunn e Mike Norton notaram, esse distanciamento não afeta apenas a maneira como nos sentimos no momento, mas também muda nossa lembrança da experiência de compra de modo a tornar mais difícil nos lembrarmos de quanto gastamos. Asterisco 7, por exemplo, se vamos a uma loja e compramos meias, pijamas e um suéter feio. Ao chegarmos em casa, tendemos a nos lembrar menos da quantia que gastamos se usamos um cartão de crédito do que quando pagamos em dinheiro. Os cartões de crédito são como apagadores de memória de um filme de ficção científica, mas vivem em nossas carteiras. Asterisco eles também analisaram estudos mostrando estudantes subestimando suas contas de cartão de crédito em 30% estudantes de MBA se dispondo a pagar 2 vezes mais por produtos a usarem cartões de crédito. Estudos descobriram que as pessoas não apenas estão mais dispostas a pagar quando usam cartões de crédito, mas também fazem compras maiores, deixam gorjetas mais altas e têm mais tendência a subestimar ou esquecer quanto gastaram e a tomar decisões de compras mais rápido. Além disso, a simples exibição da parafernália, como máquinas de cartões e adesivos das bandeiras dos cartões, simplesmente trazer os cartões e seus benefícios à sua consciência, também gera todos esses comportamentos influenciados pelo cartão. Essa não é uma conjectura. Um estudo, de 1986,9 descobriu que mostrar material promocional de cartões de crédito numa mesa induzia as pessoas a gastarem mais dinheiro. Em outras palavras, os cartões de crédito, ou mesmo a sugestão deles, influenciam a gente a gastar mais, com mais rapidez, descuido e negligência do que em circunstâncias normais. Sob certos aspectos, são como uma droga que obscurece nossa capacidade de processar informações e agir racionalmente. Os cartões de crédito também fazem com que avaliemos as compras de modo diferente. Eles nos seduzem a pensar nos aspectos positivos de uma compra, em contraste com o dinheiro, que nos leva a considerar as desvantagens da compra e a desvantagem de nos separarmos dele. Com o cartão na mão, pensamos em quão gostoso será um alimento ou quão bonito um objeto cairá sobre a nossa lareira. Quando usamos dinheiro, nós nos concentramos mais em como aquela sobremesa nos deixará mais gordos ou no fato de não termos uma lareira. 10. Mesmo produto, mesmo preço, mas avaliado de formas totalmente diferentes com base apenas na forma como pagamos, em quão facilmente pagamos e em quanta dor nos causa. Ela se esforça para gastar dinheiro. O poder dos cartões de crédito reside não apenas na mudança temporal, alterar o tempo entre o prazer e o pagamento, mas também em reduzir a atenção necessária para o pagamento. Quanto menor a atenção, quanto menor a dor, mais valorizamos algo sem motivo. Passar o cartão na maquininha é mais fácil do que pegar a carteira, observar quanto dinheiro temos, apanhar umas notas, contar e esperar o troco. Ao usar dinheiro, analisamos, observamos, tocamos, retiramos, separamos e contamos o dinheiro que estamos gastando. No processo, sentimos a perda. Com um cartão de crédito, essa perda não é tão intensa e visceral. Os cartões de crédito também tornam o pagamento mais fácil e menos doloroso ao consolidarem as compras do mês em uma fatura única. As empresas de cartões são agregadoras, juntando todas as compras, alimentos, roupas, diversão, etc., em um só montante. Nós acumulamos um saldo.
Devedor e, como resultado, gastar um pouco mais em outra compra não parece doer, porque não muda muito o montante que devemos. Como aprendemos antes em nosso capítulo sobre relatividade, quando uma quantia, digamos, R$ 200 pelo jantar, é posta no contexto de uma quantia maior, digamos, uma fatura mensal de cartão de crédito de R$ 5.000, os mesmos R$ 200 parecem menores, menos significativos e menos dolorosos do que se isolados. Portanto, ao pagarmos com o cartão, fica fácil subestimar uma cobrança adicional de R$ 200. Essa é uma tendência comum, sobretudo quando o crédito está envolvido, como gastar uns poucos milhares de reais a mais para bancar o piso de maior qualidade quando obtemos um financiamento imobiliário de R$ 400.000, ou quando facilmente sem pensar gastamos R$ 300 a mais em um aparelho de CD quando já estamos gastando R$ 50.000 num carro novo. Os cartões de crédito não são o único instrumento financeiro que adota o efeito da agregação, que reduz a dor e confunde o valor. Consultores financeiros ganham dinheiro dos investidores mediante várias taxas. Por exemplo, eles costumam cobrar, digamos, 1% da nossa carteira de investimentos, ativos sob gestão, como gostam de chamar. Bancos e outras instituições financeiras fazem o mesmo, a título de taxa de administração, e está comumente superior a 1%. Assim, enquanto ganhamos dinheiro, eles estão retirando essa taxa da renda gerada. Nós nunca vemos esse 1%, ou mais. Não sentimos sua perda, a dor do pagamento, porque nunca alcança nossa plena percepção. Mas e se pagássemos as instituições ou os consultores financeiros de forma diferente? E se todo mês tivéssemos que pagar em torno de R$ 800 ou ao final do ano precisássemos preencher um cheque de reais? 10.000,00, supondo que possuímos uma carteira de investimentos de R$ 1.000.000, é bom sonhar. Não mudaria a maneira como vemos seus serviços? Não pediríamos muito mais ajuda? Conselhos. Tempo. Não procuraríamos outras opções se estivéssemos conscientes do custo da gestão do nosso dinheiro? Ou, se você não tem uma grande carteira de investimentos, pense em todos os itens na conta de 19 páginas dos Smiths no resort em Antígua, ou nas contas dos nossos celulares, nas quais diferentes compras de serviços e taxas estão combinadas com chamadas e uso da internet. Ou combos de TV a cabo, em que misturamos telefone, internet e TV com uma assinatura mensal de vídeos infantis para o nosso filho. Acesso restrito. Falemos sobre vales presente de novo. Eles são um exemplo de ferramentas de pagamento chamadas métodos de pagamento de acesso restrito, que só nos deixam fazer determinadas coisas. Outros métodos de pagamento de uso restrito são as fichas de cassino, os cartões pré-pagos de transporte público, ônibus, metrô e os programas de milhagem. Eles tornam os pagamentos notadamente indolores. Já estão isolados dos nossos sinais de valor normais pela contabilidade mental, mas também facilitam o gasto ao removerem grande parte do peso doloroso da tomada de decisões. Se nosso vale-presente é para Starbucks, nossas fichas só funcionam em certo cassino de Las Vegas ou nossas milhas só são válidas para uma companhia aérea. Então não pensamos se a Starbucks, o tal cassino ou aquela companhia aérea oferecem o melhor valor. Em vez disso, impensadamente gastamos aquele dinheiro ali porque é a categoria que pertence ao método de pagamento, e, ao fazê-lo sem pensar, temos uma tendência menor a avaliar criticamente nossas decisões de gasto. Já que estamos falando de cassinos, podemos também observar que eles são craques em fazer as pessoas se separarem do próprio dinheiro. Nos Estados Unidos, o setor financeiro concorre com eles, vindo em segundo lugar. Das fichas e bebidas grátis aos relógios escondidos e comida e entretenimento 24 horas, eles sabem como extrair o máximo de cada visitante. Você se lembra do nosso amigo George Jones do início do livro, enfrentando suas preocupações financeiras na mesa de blackjack? Eis o poder dos cassinos. Claro que existem inúmeras formas pelas quais deixamos o esforço do pagamento afetar nossas avaliações de gastos. A dificuldade do pagamento não deveria mudar nossa sensação de valor, mas muda. E agora, sentiu? Você sabia que a primeira patente que a Amazon.com defendeu foi a de sua tecnologia de um clique? A capacidade de comprar algo, não importa quão grande ou desnecessário, com um só clique de um mouse torna o gasto tão fácil, tão indolor, tão vital ao sucesso da Amazon.com. O pagamento online, como vimos, já é incrivelmente fácil.
Uns poucos minutos perdendo tempo na internet e pronto. Um sofá novo está a caminho. Mal percebemos que estamos gastando dinheiro. Ama. E nossa falta de percepção do gasto pode ser o aspecto mais assustador das formas cada vez mais sofisticadas como as empresas estão nos seduzindo a evitar a dor do pagamento. Os avanços tecnológicos recentes facilitaram tantos pagamentos que muitas vezes mal percebemos os nossos gastos. Diversas empresas operam serviços que nos cobram automaticamente por pedágios e estacionamentos, e nem sequer sabemos a quantia até o M do mês, se é que conferimos. O mesmo vale para o pagamento de contas em débito automático, em que a prestação mensal do carro, do financiamento imobiliário, de outros empréstimos e a fatura de serviços públicos, energia elétrica, gás, telefonia, são descontadas sem que sequer tenhamos que dar um clique. Acrescente os cartões inteligentes, o pagamento por telefone, carteiras digitais, PayPal, Apple Pay, Venmo e provavelmente leituras de retina num futuro não muito distante. Esses avanços certamente facilitam o pagamento. Sem burocracia. Sem dor de cabeça. Sem ter que pensar. Se nem sabemos que algo está ocorrendo, como podemos senti-lo? Como podemos entender as consequências? Ao menos nas lendas urbanas em que as gangues roubam nossos rins, acordamos numa banheira de gelo e assim descobrimos que algo muito ruim aconteceu. Não é assim com serviços cuja cobrança ou cuja renovação acontece automaticamente. Percepção é o termo adulto para quando estamos conscientes de algo, nesse caso, do pagamento. E a consciência, de tornar o pagamento perceptível, é a única forma de sentirmos a dor e assim reagirmos, julgarmos e avaliarmos os custos e benefícios que possam surgir das nossas escolhas. Sentir a dor é a única forma de aprender a tirar a mão do alto do fogão. A percepção é intrínseca ao ato de pagar com dinheiro. Vemos e sentimos o dinheiro e precisamos contá-lo e depois conferir o troco. Os cheques são ligeiramente menos perceptíveis, mas ainda temos que escrever uma quantia e entregar algo físico a alguém. Como discutimos, os cartões de crédito são ainda menos perceptíveis, tanto fisicamente, basta passar o cartão na máquina e digitar a senha, quanto na quantia despendida. Com frequência mal percebemos a quantia, exceto talvez para calcular uma gorjeta. Os pagamentos digitais de todos os tipos envolvem ainda menos percepção. Se não conseguimos sentir, aquilo não causa dor. Lembre-se de que gostamos das coisas fáceis e indolores. Escolheremos o fácil e indolor de preferência ao inteligente e ponderado, sempre. Já que a dor do pagamento pode nos causar um sentimento de culpa após um jantar caro, poderia também nos impedir, até certo ponto, de comprar por impulso. Num futuro com carteiras digitais sendo a forma principal de pagamento, existe o risco de que quase toda dificuldade seja eliminada do sistema de pagamento. Estaremos então propensos a cair em tentação com muito mais facilidade. Será quase como se passássemos o dia todo deitados numa praia cheia de bebidas, lanches e sobremesas grátis ao alcance da mão. O resultado? Não é nada bom para nossa saúde ou a da nossa poupança no longo prazo. Nossa esperança é que o futuro do dinheiro não envolva apenas a redução da dor do pagamento, mas também ofereça a oportunidade de escolhermos métodos de pagamento mais conscientes, ponderados e dolorosos. Com o dinheiro físico, temos pouca escolha. Investimos tempo e atenção pegando as notas da carteira e conferindo o troco. Mas, com o dinheiro eletrônico, ficamos tentados a escolher métodos que ocultem a dor do pagamento. E, se alguns bancos criarem métodos de pagamento mais dolorosos e conscientes, escolheremos o cenário que nos permita sentir um pouco da agonia do pagamento? Daremos preferência às opções dolorosas que nos farão sofrer agora para nos beneficiarem depois? Deveríamos optar por uma dose saudável de dor agora, para nos lembrarmos de que estamos gastando, de que dinheiro não cresce em árvores nem em aplicativos. A pergunta é: faremos isso? Sem dor. E se a vida fosse sempre como a lua de mel de Jeff? E se sempre parecesse grátis? Comeríamos mais? Curtiríamos mais cada momento? Se algo parece de graça, não há nenhuma dor do pagamento, o que parece bom. Mas isso seria realmente bom para nós no longo prazo? Grátis é um preço estranho, no entanto é um preço. Quando algo é gratuito, tendemos a não aplicar uma análise de custo-benefício. Ou seja, escolhemos algo grátis em vez de algo que não é, o que nem sempre é a melhor escolha.
Digamos que a gente tenha saído para almoçar e deparado com vários food trucks. Estamos de dieta e somos atraídos por um conceito de bistrô que oferece sanduíches com verduras frescas, molhos com pouca gordura, num pão integral saudável. Perfeito! Mas aí vemos outro em que o dono está comemorando o dia do cliente oferecendo sanduíches de queijo quente de graça. Nós nunca tivemos qualquer interesse por tal alimento e não somos loucos por queijo prato, mas estamos prontos a ser valorizados pelo vendedor. Portanto, pagamos pelo almoço ideal ou pegamos o almoço não tão ótimo assim, mas de graça? Se formos como a maioria das pessoas, optamos pelo grátis. Esse mesmo tipo de tentação existe em muitas áreas de nossas vidas, da comida às finanças. Imagine que temos a opção entre dois cartões de crédito. Um está cobrando uma taxa de juros mensal de 13,5%, porém sem anuidade, e outro oferece uma taxa de juros mensal inferior de 12%, mas cobra uma anuidade de R$ 150. A maioria das pessoas daria mais valor à tarifa anual e escolheria o cartão de 13,5% sem tarifa. Acabariam tendo um cartão que custa bem mais a longo prazo, caso atrasem ou deixem de fazer o pagamento. Ou digamos que estamos escolhendo entre duas assinaturas de jornal online. Uma custa R$ 30 por mês, a outra, R$ 22. Ao escolher entre elas, provavelmente levaremos em conta que um jornal fofoca em cobertura estrangeira, o outro em política, e decidiremos o que nos interessa mais. Afinal, R$ 8 não são nada comparados com o tempo que passamos lendo jornal. Assim, podemos contrapor o valor das informações em cada jornal. Mas digamos que os custos sejam ligeiramente diferentes, e se o primeiro custar apenas R$ 8 e o outro for gratuito, continuaremos fazendo uma escolha cuidadosa entre os dois jornais levando em conta o valor do nosso tempo e o valor do conteúdo? Ou simplesmente escolheremos a opção grátis e indolor? A diferença continua sendo de R$ 8, e ler o jornal ainda é uma atividade importante que consome tempo. Mas, quando obter algo de graça é uma opção, a maioria de nós pararia de pensar e a escolheria, tudo porque queremos evitar a dor do pagamento. Outro efeito de obter algo de graça é que, uma vez que alguma coisa inicialmente não custe nada, fica difícil pagar por aquilo mais tarde. Vamos ser francos, quando a dor do pagamento é zero, com frequência nos empolgamos e nos acostumamos com aquele preço. Suponha que tenhamos um aplicativo no celular que usamos para pesquisar canções. Adoramos achar músicas novas, portanto ouvimos as estações de rádio universitárias, checamos trilhas sonoras de filmes e assim por diante. Quando ouvimos algo que nos agrada em uma loja ou no carro, usamos esse pequeno aplicativo, que busca a canção. Pasme, agora sabemos qual é a música. Sendo assim, o que acontece se, uma vez, tentamos usar esse aplicativo maravilhoso e uma mensagem aparece informando que, de agora em diante, se quisermos usá-lo, precisamos pagar uma taxa única de R$ 0,99? O que fazemos? Pagamos quase R$ 1 por algo que adoramos? Ou procuramos achar algo semelhante grátis, ainda que não funcione tão bem? R$ 1 claramente não é muito no contexto geral. Particularmente por algo que enriquece a nossa vida. Não é muito comparado com a quantia de dinheiro que gastamos diariamente em café, transporte ou em cuidados com a aparência. No entanto, a mudança de grátis para R$ 1 faz com que hesitemos em pagar por algo que já desfrutamos sem pagar. Não hesitamos em pagar R$ 5 diariamente por um expresso, mas R$ 0,99 por um aplicativo que costumava ser grátis? Absurdo. Eis um experimento que nós todos podemos testar. Segure uma bandeja com copos no meio de um cruzamento movimentado com um cartaz dizendo amostras grátis. Veja quantas pessoas pegam e ingerem o que você estiver oferecendo sem sequer perguntarem quem você é, o que está servindo e por quê. Ligeiramente maldoso, mas interessante. Dividendo ador. Vamos retornar àquele jantar de Jeff e esposa com os amigos após a lua de mel. Existem boas pesquisas indicando que as pessoas consomem mais quando todos sabem que a conta será dividida, aproveitando-se um pouco de seus colegas de jantar desatentos. 11 Essa tendência a pedir coisas extras quando a conta é dividida identifica exatamente que o melhor método de pagamento é todos pagarem pelo que comeram individualmente e declararem essa estratégia no início da refeição. Porém, será que é a mais divertida? A mais livre de dor? Longe disso. Levando em consideração a dor do pagamento, o método recomendado para dividir a conta com amigos é a roleta de cartões de crédito.
Quando o garçom traz a conta ao final da refeição, todos exibem seus cartões de crédito. O garçom escolhe um deles e aquela pessoa paga a conta inteira. Uma versão semelhante, menos dependente da sorte, é o rodízio da conta entre os amigos. Todos se revezam no pagamento da conta inteira numa sequência de jantares. Esse método funciona melhor com um grupo de amigos estáveis com quem nos encontramos para comer com regularidade, embora possamos ser tentados a casualmente faltar ao jantar na nossa vez de pagar. Essa última manobra poderia nos ajudar a fazer menos pagamentos, mas também nos ajudaria, com certeza, a ter menos amigos. Por que gostamos tanto da roleta de cartões de crédito? Se considerarmos a utilidade para todos na mesa, ou seja, quão proveitosa a experiência para todos em torno da mesa, quanta diversão extraem disso, fica fácil entender por que uma pessoa deveria pagar a conta inteira. Se cada pessoa pagasse pelo próprio consumo, todas experimentariam certa dor do pagamento. Se, por outro lado, apenas uma pessoa pagar pela conta inteira, aí a dor do pagamento será alta para aquela pessoa, mas não tão alta quanto a quantidade total de dor que foi poupada a todos os demais. Na verdade, não seria muito mais alta do que se aquela pessoa pagasse somente pela própria refeição. A intensidade da dor do pagamento não aumenta linearmente com a quantidade pela qual pagamos. Nós nos sentimos mal quando pagamos pela nossa refeição. Mas não sentimos 4 vezes mais sofrimento se pagamos para nós mesmos e 3 amigos. Na verdade, nós sentimos bem menos do que 4 vezes tão mal. E o melhor aspecto desse sistema da roleta de cartões de crédito é que todos que não pagam. Comme Raoul livre de d'or. Assim, quando 4 pessoas pagam cada uma pela própria refeição, poderíamos dizer que a dor cumulativa é de 4 rostos carrancudos. Quando só uma pessoa paga, é apenas um rosto bem carrancudo e 3 rostos felizes. Deveríamos também levar em conta o prazer coletivo maior do rodízio da conta, porque nossos amigos ficam se sentindo bem quando pagamos para eles e nós também nos sentimos bem quando oferecemos aos nossos amigos algo especial. Esse é um exemplo clássico do clichê dos esportes sacrificar-se pelo time, em que, no caso, o time são nossos amigos e o sacrifício envolve pagar a conta. Esse sistema é financeiramente ciente? Provavelmente não, porque as refeições custam preços diferentes e pessoas distintas poderiam aparecer em diferentes jantares e talvez não gostemos de alguns amigos tanto quanto de outros. Mas, ainda que acabemos pagando um pouco mais no decorrer do tempo ao nos envolvermos nessa prática, provavelmente sentiremos menos dor do pagamento e nos divertiremos mais jantando fora. Além disso, obteremos mais refeições grátis. A ideia do rodízio dos pagamentos do jantar mostra que a dor do pagamento não é, em si, algo ruim. É apenas um fato. Compreender seu poder pode trazer alguns benefícios positivos à nossa vida financeira e social. Todos sentimos dor. Todos achamos meios diferentes de aliviar essa dor. Alguns bebem ou usam drogas, outros assistem a seriados de TV, alguns se casam e saem em lua de mel para comemorar uma vida inteira ao lado de alguém com quem compartilhar, e talvez alguém para culpar pela sua dor. Enquanto estivermos conscientes das escolhas que fazemos querendo eliminar a dor, podemos desenvolver uma visão mais abrangente e limitar o impacto dela sobre nossa vida.